Boa Olá, noite, grande Marco. grande Como é que Jorge. está? Tudo Tudo bem, bem, cara? Marco? Graças a Deus. Tudo ótimo, cara. Bom demais estar assim, tete a Que tete bom. contigo. Saudade, cara. Verdade. Saudade, saudade. Pessoal, hoje a discussão ela vai ser bastante interessante por diversos motivos, né? O primeiro motivo é o seguinte: o Marco Pena, eu tive a oportunidade de dialogar com ele construções super interessantes relativas à história, não foi, Marco? Aqui em Caruaru, no Colégio Diocesano de Caruaru, onde discutíamos, trocávamos ideias referentes a Clio, isto é, a deusa da história. Né? A partir dessas discussões, houve o amadurecimento e o meu caminho, o caminho dele. Né? Depois reencontrei, percebi uma qualificação extraordinária referente aos estudos de economia, aos estudos de filosofia. Começou a escrever. Eu tive a oportunidade de degustar alguns dos seus textos, tá? E me encantei. Eu achei textos pertinentes, interessantes. Concordo com algumas questões colocadas contigo, por você. Discordo de outras e é tão bom, né, concordar e discordar. É tão bom dialogar com o outro, dialogar com o diferente em relação a concepções. E nós estamos hoje aqui a discutir algo muito importante, muito interessante, que é a compreensão da política no cotidiano. Não é isso, Marco? Isso. Marco hoje está está em Brasília, não é, Marco? Isso. Está Morando em escrevendo, Brasília. estudando, escrevendo, produzindo e produzindo muito bem. Muito Isso bom. aí, bacana. Então, Marco, para começar o nosso bate-papo aqui, eu vou te fazer uma pergunta para começar a costura nossa, os nossos diálogos, né? Que seja o seguinte: eu preparei algumas questões. Primeiro, Marco é economista, filósofo, escritor, e o que se coloca? Você fala em seus textos e tudo sobre o comportamento moderado. O que você quer dizer com comportamento moderado? O que significa Bacana, isso? bacana. Bacana, Jorge. Antes de mais nada, rapidamente, muito obrigado pela oportunidade de conversar contigo, tá? Estou, sinceramente, profundamente lisonjeado. Mas vamos lá. Prazer para mim. Satisfação, cara. Então, minha leitura é o seguinte: a gente desenvolve, né, no comportamento, no caráter da gente, certos trejeitos, certas maneiras, certas formas de fazer as coisas, né? E uma delas, a de conversar, de debater, né? E trocar ideias mesmo. Às vezes, de uma maneira tranquila, às vezes isso, né, dá choque e dá problema, vamos dizer assim. Verdade. E aí, pois é, e pegando um pouco da concepção, né, lá de trás dos gregos, né, a nossa base filosófica de pensamento, que muito influencia muito a maneira como a gente pensa, raciocina e constrói o conhecimento, né? A gente tem uma palavrinha que chama ethos, né? E é dela que vem ética. E o ethos, a ética, portanto, né, nada mais é do que aquele hábito, comportamento, né, que se torna o meu caráter. Daí vem aquele dito popular, né? Tua atitude se torna teu ato e teu ato teu caráter, né? E Aristóteles ele defendia o seguinte: você tem que escolher qual que vai ser tua atitude diante das situações. E a partir disso isso vai se tornar ato e teu caráter. Portanto, ele próprio, não é uma defesa minha, ele próprio, Aristóteles, dizia: a gente precisa ser moderado. Para cada virtude existe o meio termo, né, que é o termo moderado, vamos dizer assim, e existem falhas de caráter, por excesso ou por falta. Por isso que eu defendo, né, defendo a ideia de Aristóteles: sejamos moderados. É isso que eu quero dizer. No dia a dia, isso a gente pode aplicar em diversas situações, incluindo as conversas sobre política, ainda que discordando. Perfeito. Interessante, interessante. Eu acho que promete a discussão da gente hoje, viu? Promete, entende? Boa. Você entende que a racionalidade limitada, as descobertas sobre o comportamento humano, agrupada na denominada teoria da racionalidade limitada, tem algo a ver com isso? Qual seria a ligação do pensamento moderado com essa concepção?
Perfeito, Jorge. Bom, assim, antes de mais nada, isso não estava disponível para Aristóteles quase 400 anos antes de Cristo, né? Antes de Então, Cristo. pois é, era uma leitura, uma percepção dele filosófica mesmo, né? Aliás, a filosofia, puxando um pouco da sardinha para o meu lado, é que é a base de praticamente todas as ciências, né? Pensar, refletir antes de mais nada. Mas, falando sobre a racionalidade limitada, né, a gente tem nas pesquisas psicológicas, já no século XX, né, ali a partir do final da década de 50, tem um prêmio Nobel de Economia que defendeu contra a grande vertente da economia liberal, muito matematizada e tal, defendeu contra ela que o ser humano não é tão racional como os modelos econômicos querem defender. Isso na década de 50. O Simon, que foi prêmio Nobel de Economia, se não me engano, de 58 ou 62. A memória agora não me traz exatamente o ano. Mas ele já defendia isso lá atrás. Só que ele era um economista, né? Ele defendeu essa ideia dentro da economia. Olha, esses modelos econômicos eles não respondem 100% à realidade porque ele espera do ser humano um comportamento que é um comportamento quase que mecânico, racional completamente. E não é, por uma série de motivos, acho que não cabe entrar aqui. Mas já na década de 80, isso se desenvolveu, né, ao longo das décadas, e já na década de 80 a psicologia começou a pegar muito forte em cima disso, né? A gente tem uma pesquisa muito interessante, que até virou um consumo popular interessante, que é do Kahneman e do Tversky, eu acho que é assim que fala, Amos Tversky, porque ele não era americano, era judeu, e eles desenvolveram décadas de pesquisa e o Kahneman, né, foi prêmio Nobel de Economia, psicólogo, prêmio Nobel de Economia em 2002, e ele publicou um livro que ficou bem famoso aí também, que é Pensamento, né, duas formas, deixa eu lembrar aqui como é, duas formas de pensar, rápido e devagar, duas formas de pensar, né? Ele traz toda a pesquisa histórica dele aí em psicologia. E ele defende o seguinte, com uma série de experimentos de décadas. A perspectiva de racionalidade completa que a gente espera no ser humano, não há. A gente tem dois sistemas atuando na mente, né? O consciente e o inconsciente, o mais automático. Coisas que a gente faz, ele dá uma série de exemplos, que a gente faz no automático, né? Porque aquilo já virou nosso hábito. Né? A decisão, o hábito, que vai virar caráter. Então, aquilo já é hábito nosso. E esses dois sistemas que atuam, ele chama de sistema 1, esse que é no automático, que a gente precisa para o dia a dia. Mas ele é mais rápido, é mais ativo. O sistema 2, que é o mais reflexivo, é um pouquinho mais preguiçoso. Então, nesse automático, a gente, tendo alguns hábitos, por exemplo, no debate, de responder rápido uma coisa que me parece contrária, ele limita minha reflexão. E aí está o ponto, né, de ligação entre as coisas. Portanto, se eu tomar a decisão de ser moderado e que meus hábitos serão pautados por essa moderação, eu vou desenvolver uma maneira de fazer isso sem gerar tanta, digamos, briga. O que não quer dizer que a gente vai estar concordando, a gente vai discordar, mas vamos discordar com calma, vamos colocar questões, a gente discorda um do outro. Poxa, mas espera aí, esse ponto é para mim, não preciso, sabe? E antes de mais nada, começar a acusar o outro. Eu posso tomar essa decisão, vou parar de acusar o outro. E eu não estou querendo aqui pregar sabe, do padre, não. Até não muito tempo atrás, eu vinha muito assim, porque o ambiente político está acirrado, né? E isso, inclusive, me fez pensar, tem alguma coisa errada, preciso mudar. Então, eu vou mudar, né? Mas é por aí, a ligação da racionalidade. Interessante, interessante o que você está colocando. Eu estou vendo aqui que tem um professor que está... um grande amigo, foi meu aluno hoje, professor de História, ele colocou uma reflexão aqui para a gente. Ele diz o seguinte, o grande problema são as imposições das defesas das ideologias, muito utilizadas por essas pessoas que não têm caráter e querem sempre sair vencedores em um diálogo, né? Mais ou menos isso. Aí, vê que coisa interessante, Marco Pena. Essa discussão de hoje, ela me lembrou a minha defesa de dissertação em teoria da história, né? Eu fiz teoria da história na Universidade Federal de Pernambuco, mestrado, e quando da minha defesa eu sempre gostava de uma discussão acalorada, tal. Aí eu comecei a minha defesa com uma perspectiva que eu queria colocar para a gente agora. E eu queria que você analisasse esse ponto aqui, que é o seguinte.
No Apocalipse, capítulo 3, versículo 16, existe um pensamento que é o seguinte: seja quente ou seja frio, não seja morno, que eu te vomito. Essa concepção, ela está colocada para a gente numa concepção de dizer o seguinte: você tem que ter um lugar de sujeito, você tem que ter uma opinião, você tem que concordar com algo. E às vezes concordar com algo significa discordar de outro, não é? Como é que você vê o não seja quente, não seja seja quente ou seja frio, não seja morno que eu te vomito? Eu queria que você colocasse se isso é moderação, se não é moderação. Eu queria pensar um pouquinho sobre isso contigo. Aí você pegou o negócio assim bem no fígado, né? Mas é interessante. Assim, minha leitura dessa questão é o seguinte: tem que pegar um pouco do contexto, né, da passagem no Apocalipse, mas traz uma determinação assim de firmeza, né? Seja firme, tá? E ser firme, ter opinião, como você colocou, né? Você trouxe para o contexto da opinião, né? No contexto, inclusive, aí do meio acadêmico e tal. Firmeza não quer dizer falta de moderação, tá? Eu posso ser firme, estar convicto em um determinado tema, por exemplo, que eu estudei já aprofundadamente, e dizer assim: Jorge, eu discordo de ti. Né? Eu discordo de ti porque, veja bem, A, B, C, e expor meus pontos. E com isso, assim, num formato de conversa moderada, ser quente. Exatamente. Tentei uma saída política. Perfeito. Então, o cuidado cotidiano dos nossos posicionamentos se fazem necessários porque somos seres que acreditam muito na própria racionalidade, quando, na verdade, o inconsciente é que nos governa na maior parte do tempo. Em outras palavras, o que está sendo discutido aqui é consciente e inconsciente, não é isso? E que muitas vezes nós trabalhamos mais no inconsciente do que propriamente no consciente. Na verdade, vamos pensar um pouco sobre isso aí. Vamos lá. Queria pensar. Vamos lá. Vamos junto. Isso é um ponto muito, de novo, da psicologia, né? Não é minha área de atuação, né? No estudo de psicologia. Minha formação é economia, atuação e pós-graduação na área de gestão e forte em política pública, e atualmente estudando filosofia. Mas essa parte da psicologia é uma parte que tem muita implicação para a economia, né? Então, verdade, uma área de conhecimento da qual me aproximei por isso. Tem um livro, ele é um livrozinho popular, que chama Subliminar, do Leonard Mlodinow, eu acho que fala assim, né, uma sopra de consoantes. E nesse livro ele traz muitas coisas da psicologia de uma maneira de fácil entendimento, que é justamente esse ponto que você está pegando, né? Ele fala de uma série de características que são muito interessantes, da maneira como o cérebro atua, né? Por exemplo, né, 2, 3 exemplos rápidos aqui. Ele fala que é natural o ser humano julgar pela aparência. Não é uma coisa assim, fulaninho julga muito pela aparência e tal. Não, o teu subconsciente julga pela aparência. Sabe? Você vê uma pessoa mal vestida, automaticamente o subconsciente vai ligar aquilo a uma condição social, econômica menos favorecida. É automático. Né? Você pode parar e refletir sobre aquilo. Aliás, é isso que eu estou defendendo quando estou falando de moderação. Para e reflete. Né? Primeiro ponto. Você pode estar certo, pode estar errado, mas para e reflete. Uma outra coisa que ele... aliás, nesse exemplo tem uma coisa muito interessante que ele fala. Ele dá uma série na verdade, não é um exemplo, não é uma parte da teoria. Ele dá uma série de exemplos dentro dessa parte da teoria. E ele fala um que, por algum motivo, me marcou, que é o seguinte. Estudos, né? Uma série de experimentos psicológicos que indivíduos que têm o queixo um pouco mais protuberante são vistos como indivíduos mais inteligentes. Não me pergunta, né? Um exemplo que ele dá lá. Mas, então, você para e reflete um pouco, né? Antes de emitir juízos de valor e de entrar em discussões, debates mais acalorados. Né?
sem perder o calor, desde que você esteja convicto de algo que você já estudou, né? Uma outra coisa que ele traz também lá no livro é o efeito, isso aí já é bastante estudado também na psicologia, é o efeito in-group e out-group, né? Ou seja, é o efeito de pertencimento a um grupo ou não pertencimento a tal grupo. E aí a gente pega um pouco, não quero me estender muito nisso, não sei se você quer tocar muito nesse ponto, mas essa coisa da polarização política que a gente vive muito, né? Eu tenho um determinado alinhamento, a gente vê muito isso com família, né? Eu tenho um determinado alinhamento com um grupo, não importa o que ocorra, eu estou defendendo. Eu não consigo parar para dizer assim, sei lá, um pai, uma mãe, um irmão fez uma coisa errada, em público dizer, putz, isso está errado. O subconsciente vai me fazer defender isso, né? Então, o efeito em grupo, eu faço parte do grupo, e ao contrário também é inverso, né? Para o outro grupo. E uma outra coisa que ele fala também que me chama muita atenção é que ele diz assim, o nosso subconsciente, ele adora defender nossa honra. Por isso que é tão difícil a gente admitir quando está errado. É muito difícil. Ainda que eu chegue em casa, poxa, né? Não precisava ter sido daquele jeito, eu estava errado e tal. Mas em público é muito difícil isso, né? Então, muitas vezes, eu estou fazendo a caricatura aqui do momento que a gente percebe. E quando a gente não percebe? Né? Mais uma vez, não é ser morno, mas é refletir de verdade, né? Pegar os pontos ali e analisar com acurácia. Interessante, Marco. Você colocou aí algo muito importante para a gente pensar e tudo. Em já outras conversas, outros diálogos, outras lives às quais nós participamos, e participamos com um colega que foi seu professor também, o professor Menelau, nós discutíamos um termo, né, muito importante para essa discussão nossa, né, porque não, que foi a palavra de 2016, né, que é a pós-verdade, né? Você se apaixona tanto por uma perspectiva que às vezes você cega diante dessa perspectiva. Né? É muito importante se dizer, porque, por exemplo, se você tem uma convicção conservadora, se você tem uma convicção liberal, ou em relação à economia, ou em relação aos costumes, por exemplo, isso não significa dizer que você compre aquilo como um tombo, né? Como um combo. Isso é, você não está comprando McDonald's, que vem a batatinha, que vem a Coca-Cola e que vem o sanduíche. Não. Quer dizer, você pode acreditar, pensar e refletir algo referente a um governo, por exemplo, concordar com algumas coisas e discordar de outras, né? Então, isso diminui a cegueira nossa diante do que está posto na política, né? Odiar ou ser apaixonado, cego em relação a, por exemplo, concepções políticas, isso é extremamente complicado, não é? A moderação é necessária, mas ao mesmo tempo, lógico, é necessário que você tenha uma postura, que você tenha um lugar de sujeito, que você ocupe uma concepção, que você concorde com algo, mas não o combo dela, né? Você não precisa obrigatoriamente de A a Z concordar com o governo ou de A a Z discordar de um governo. Não é assim. Não é uma atitude legal na perspectiva de saber lidar com o diálogo positivo do processo democrático ao qual nós vivemos. E você está colocando aí algumas coisas muito pertinentes para o momento histórico ao qual nós vivemos, né? Eu continuo a dizer, eu acredito que o Apocalipse ele é fantástico nessa perspectiva, quer dizer, não seja ou seja quente, ou seja morno, não seja morno que eu te vomito, como a gente estava analisando ali. Mas a grande questão a ser colocada aqui é ocupemos o lugar de sujeito, acreditemos em algo, porém com o mínimo de sabedoria de saber que dentro daquele lugar de sujeito que você ocupa, você pode concordar e discordar de algumas perspectivas, não é? Como você muito bem coloca. A moderação nessa perspectiva é algo interessante. Outro ponto aqui que eu coloco, querido, alguma filosofia política defende um posicionamento que leve em conta todas essas questões? Qual seria a posição política que leva em consideração esses aspectos, Marco Pena, em relação à tua concepção de economia, de filosofia, a sua compreensão de mundo
do cotidiano na política hoje? Jorge, eu de uns anos para cá, eu desenvolvi e me interessei demais por estudar o conservadorismo. Eu desenvolvi a percepção de que é uma vertente filosófica, né, política, extremamente assim, ciente, sabe, do que é o ser humano, do que é o fazer político. Uma coisa que eu acho que é uma pena, assim, a gente não tem no país uma educação adequada no sentido do entendimento. Veja, eu não estou falando da educação como um todo, né? A gente poderia estar discutindo outra coisa, mas estou falando do sentido de ser educado para entender o que é o conservadorismo de fato, né? Filosoficamente e politicamente, né? A gente usa o termo muito mal, né? Eu, inclusive, tenho escrito alguns textos assim, logo depois, inclusive, da eleição, né? O atual presidente, o Jair Bolsonaro, e o governo, a mídia fala direto, governo conservador, não sei o quê. Olha, um conservador convicto aqui está dizendo, esse governo e esse cara não são conservadores. Eles são qualquer coisa, não estou fazendo juízo de valor, mas não são conservadores, tá? Um grande expoente do conservadorismo, e foi o cara que me arrebatou, esse cara aqui, é considerado o pai do conservadorismo, Edmund Burke. Esse livretinho dele aqui chama Reflexões sobre a Revolução na França. É uma coisa assim, se você tem um mínimo de interesse por política de fato, né? Eu estou falando você, o indivíduo, e ler esse livro, entendendo um pouco do momento histórico que aconteceu na Revolução Francesa, eu acho que dificilmente você pode não se entender como conservador, mas dificilmente você não vai levar isso a sério. É fenomenal. E este cara, o Edmund Burke, foi um dos caras assim, que você está falando do posicionamento, ter o lugar do sujeito, né? Ele se opunha ferrenhamente, por exemplo, à escravidão. Conservador, político conservador. E tem uma coisa interessante em relação ao conservadorismo, que é o seguinte, do ponto de vista filosófico-político, né? Ele é entendido como uma ideologia posicional. Diferentemente de outras ideologias que tem uma lista, você estava falando de uma lista, por exemplo, do governo, né, que tem uma lista de preceitos, né, por exemplo, o liberalismo, que tem uma certa proximidade com o conservadorismo, mas tem pontos de divergência fortes. O liberalismo ele tem uma lista, né? A iniciativa privada é sempre melhor, né? A propriedade privada é sempre melhor. Eu não sei se é sempre melhor, não estou seguro disso. Então, assim, o conservadorismo enquanto ideologia, ele é uma ideologia posicional. E qual é a posição? A moderação. Para e analisa, não acredita em racionalidade plena de uma lista dada, porque alguém fez a reflexão, essa é a lista melhor. Né? Analisa a situação com o devido rigor, mas analisa. E a partir daí se posiciona. Tá? Foi o que esse cara fez em relação à escravidão, por exemplo. E recomendo mais esse livro. Esse livro dele é fenomenal. Fenomenal. Ô Marco, você está colocando aí algo assim, muito interessante e é um divisor d'água na concepção de muita gente. Tá? As pessoas, quando falam em conservadorismo, existe uma conotação, e eu acredito que as esquerdas elas foram muito responsáveis em relação a isso, não é? De algo negativo, de algo nefasto, de algo não positivo. E, segundo o que você coloca, isso não é verdade. Isto o conservadorismo ele tem, em sua essência, coisas muito dignificantes, muito importantes, muito ligadas ao ethos, não é? A ética, aos valores. Não é? Isso é uma consideração, eu acredito, fundamental para um bom diálogo com as diferenças, um bom diálogo com os outros. Não é? Então, é interessante. O conservadorismo, a gente está entrando em um consenso. O Marco e o Jorge estão entrando em um consenso aqui, que é o seguinte, o conservadorismo ele não é algo para jogar na lata do lixo. Ao contrário. O conservadorismo é algo a se estudar, se aprofundar, e dentro do conservadorismo existem muitas questões muitas questões éticas extremamente importantes e pertinentes para a relação humana na política, para a relação humana nas relações interpessoais, nas relações humanas na perspectiva de convivência. É por aí, Marco? Exatamente isso, Jorge. É só para ficar num exemplo aqui, né, para tentar dizer assim, peguei o ponto. Geralmente a gente atribui, assim, estou falando no corriqueiro, né,
no dia a dia nosso aqui, né, Brasil. Na verdade, mais nas Américas mesmo, inclusive nos Estados Unidos tem uma conotação também diferente, mas não é o que ocorre especialmente no Reino Unido, né, que é a base da filosofia conservadora. Mas é uma coisa que, assim, o exemplo que eu ia dar, métodos contraceptivos. Durante muito tempo a igreja foi contra e ainda é, né, a igreja católica. Certo. E ainda é, né, tem um certo tabu em cima disso. O conservador é contra a utilização de métodos contraceptivos. Mentira. Mentira, não existe isso. Porque, como eu estou dizendo, não existe uma lista, sou a favor, sou contra isso ou aquilo. Né? Uma coisa fundamental, assim, 2 pontos fundamentais para o conservador é o seguinte. Primeira coisa de fundamental importância, primeiro valor, né, primeira questão de maior valor, o ser humano. Esse é o maior valor, a vida, o ser humano. Né? E o segundo ponto, é o seguinte, nada do que ocorre zerando tudo para gerar, isso aqui é o bom. Eu pensei, sentei a lista ali, isso aqui é o bom. Nada do que ocorre assim gera o melhor resultado possível. Né? Aí é onde vem a grande defesa do conservador reformemos. Precisa ser melhorado? Vamos melhorar. A gente não precisa botar abaixo e trazer algo completamente novo. Não precisa ser assim. Né? A ideia de reforma, por exemplo, isso me lembra muito assim, a curadoria, né, de obras de arte e tal. Você não pega uma obra de arte que está estragada, joga fora, chama outro cara e vamos pintar outra nova. Não, você tem um trabalho de reforma daquilo. É isso que é conservar. Você vai tirar o que está ruim. Aquilo se acumulou ao longo do tempo, tira o que está ruim. Vamos ver o que está bom. E por que não mantém o que está bom? Não é? Isso, exatamente. Não é? Não vou. Se eu estou num relacionamento e esse relacionamento tem coisas extraordinárias e algumas coisas que não são tão boas assim. Um conservador, eu estou instrumentalizando a sua ideia. Um conservador, ele diz, não, vamos tirar isso daqui do relacionamento, mas vamos permanecer, porque esse relacionamento está legal. E já aquele contra o conservador pegaria e disse, não, vou acabar com essa relação. Essa relação não está prestando mais. E não é assim. É uma coisa completamente nova. Exatamente. Vai para uma coisa completamente nova e muitas vezes perde de degustar coisas fantásticas, extraordinárias naquela relação que está à sua frente, mesmo com algumas dificuldades que poderiam ter sido solucionadas. Na é verdade, eu acho que a gente está chegando a um consenso. Adoro o teu termo degustar aí que você usa. Degustar, né? A vida precisa disso, não é? O mundo precisa degustar mais das coisas e das pessoas e das relações, não é verdade? Um outro ponto que eu colocaria aqui, querido, para nossa análise, eu estava estudando e lendo seus textos, o conservadorismo está muito ligado a reformas. Então, eu acho que a gente já começou a trabalhar com isso, né? Então, como é que seria isso daí? O que é que a gente pode trabalhar nessa perspectiva aí, Marco? Exatamente esse ponto, né, que a gente estava trocando de ideia agora, né, que de certa maneira a gente até antecipou essa questão, né, que isso. Se eu tenho questões que precisam ser melhoradas, eu vou trabalhar em cima da melhoria dessas questões, né? Eu não preciso, para ficar uma analogia, né, mais uma analogia que talvez ajude também a esclarecer isso, eu tenho, sei lá, um veículo, tem um carro, né, que está ruim, desde que não seja maré. Eu já tive maré. Perdeu um pouco de cabelo com maré. Né? Meu amigo, ó. Situação. Ótimo. Mas, enfim, voltando à analogia, se o carro não está tão bom, será que eu preciso necessariamente jogar num ferro velho e comprar um novo? Ou é só uma peça ali que está estragada? Eu identifico uma peça que está estragada e vou substituir essa peça. É uma analogia, claro, estou tentando simplificar a coisa aqui, mas é isso, é reformar. Né? As coisas precisam, de fato, de reforma, inclusive para se manterem. Né? Se a gente não faz manutenção, elas se estragam, se acabam. Então, uma visão também que há muito assim é que o conservador não quer que as coisas mudem. Manutenção do status quo também não é verdade. Tá? A gente quer que as coisas mudem, sim, fazendo permanecer o que está bom. Aí eu volto ao exemplo lá do Edmund Burke. Era um anti-escravagista ferrenho. Ele foi político, né, no Reino Unido.
na Inglaterra. Ele era irlandês, mas foi político na Inglaterra. E ele tinha discussões homéricas, né, sendo contrário ao escravagismo. Isso também porque valor fundamental, a vida humana. Quando você coloca aí fundamental a vida humana, né? Então, o conservador é aquele que prioriza a vida humana e em priorizando a vida humana, ele está colocando como grande questão também algo ligado à mediação. Quer dizer, eu queria que você ligasse essas duas expressões, conservadorismo e mediação. Existe possibilidade de vínculo desses dois termos? Sem dúvida. Dá cola total aí, cola total. Aquela perspectiva, né? Se há algo, se há uma divergência de pontos, a gente precisa, então, tentar enxergar, beleza, tenho divergências aqui. Quais são as convergências? Vamos conversar primeiro sobre as convergências. Temos, sei lá, de 100 itens aqui, convergimos em 30, já é uma boa base para avanço. Então, que você está falando da mediação, né, pode ser um terceiro envolvido na questão, e aí a gente tem a justiça e tal, se a gente for colocar para uma coisa mais ampla, né, da sociedade como um todo, mas é justamente nessa perspectiva, né? A gente não precisa aniquilar o outro, ainda que seja ideia, né? Essa coisa da polarização está muito nisso também, né? Um desejo de aniquilar o outro, de aniquilar o pensamento contrário, né? Não necessariamente na vida, mas o pensamento contrário. Preciso aniquilá-lo. Não, eu posso partir das convergências, né? Nem sempre é fácil, não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que Marcos está dizendo que ele no dia a dia faz isso. Jamais. Mas ter perspectiva de que isso é necessário, né? A gente precisa encontrar as convergências e valorizar a vida, a nossa, a do outro que está em convivência com a gente, e que a gente vive num conjunto, né? A gente não vive isolado, e esse é um ponto de divergência forte com o liberal. A gente não vive sozinho. Não há um indivíduo isolado de tudo. A gente é um indivíduo dentro de uma comunidade. Para apimentar um pouco mais, você falando, e eu estava lembrando aqui de um autor fantástico, eu tive a oportunidade de lê-lo no doutorado que comecei a fazer de história e tudo, que é Michel Foucault. Michel Foucault, ele tem um dos seus textos interessantes, que é o pêndulo. Aí eu queria pensar um pouco com você em relação a esse pêndulo. Ele diz o seguinte: tem uma sociedade A que pensa numa perspectiva. A sociedade B pensa numa perspectiva extrema, certo? E o que é que vai acontecer? Dessa relação entre sociedade A e sociedade B vai existir uma relação pendular. E é exatamente na relação pendular que vai se chegar ao que você coloca como um consenso, como algo. Esse algo agora, né, entre A e B, entre sociedade A e sociedade B, está no porvir. Quer dizer, é algo que se tornou melhor do que o A e do que se tornou melhor do que o B. A concepção do Michel Foucault coloca essa perspectiva. Pensa um pouco sobre isso a partir dos termos aos quais você colocou até agora, querido. Pelo que você está apresentando no livro Foucault, né? Não foi uma linha a qual me dediquei ainda, né? Até tem um livro dele aqui. Interessante. Bom, a ordem do discurso... É a ordem do discurso, o fininho, né? Isso. Foi a primeira aula dele no Collège de France, onde ele na verdade, construiu a ideia de discurso. Ele foi chamado para o discurso, aí ele disse: pronto, hoje eu vou falar sobre uma coisa, sobre o discurso. Enfim, é um texto fantástico, é de arrepiar. Mas, pois bem, os teus termos aí, eles estão sendo bastante pertinentes em diálogo com Foucault. Você não leu Foucault, mas você tem um pouquinho de Foucault na sua concepção, viu, Mestre? Tem algumas considerações as quais ele nos traz. E o que eu estou querendo colocar é exatamente essa questão pendular. Quer dizer, será que você pensa dessa forma? Quer dizer, entre o A e o B, talvez a gente chegue a uma solução mais interessante? Que supera os dois, né? Sim, me parece que supera os dois. É uma coisa dialética, né, Jorge? Eu tenho não é exatamente isso, você está falando de duas sociedades, né? Mas interessante, ser, tese, antítese, chega a ser uma síntese que já... E aí vai na construção. Perfeito. Em tese é uma coisa que avança, né? Perfeito. Omar,
Tá começando agora tudo que é gostoso, tudo que nós gostamos de degustar, como a gente estava utilizando, é rápido, né? Mas veja só, primeiro, tem algumas coisas aqui que do cotidiano político eu aprendi no meu exercício, não teórico apenas, mas para além do teórico, o prático. Isto é interessante a nossa vida, esses cabelos que me faltam hoje, né? Porque eu vivi um pouco de teoria política, né? E ainda vivo, a gente estuda, a gente troca ideias em relação às concepções políticas, mas existe também uma prática política que eu me envolvi ultimamente. Quer dizer, eu trabalhei em órgãos públicos, e trabalhei com política partidária, etc, etc. E tem alguns termos, algumas coisas interessantes que se tornaram como se fosse parte da minha Bíblia, como coisas imprescindíveis nas relações. Uma delas, a questão da meritocracia na política. Não é? O que é que seja meritocracia? Ser exatamente o ser humano poder prosperar de acordo com as suas capacidades. O que é que o conservador, a ideia conservadora pensa disso? A percepção é totalmente derivada aí, totalmente não, mas em grande medida de Aristóteles, né? Também, Jorge. O cara é fenomenal, né? Que é o seguinte: você tem perspectivas diferentes a partir dos interesses que não são idênticos entre os indivíduos, né? Então, a questão da meritocracia ele colocava muito assim: você não vai dar, ele dá até um exemplo em relação à música. Você não vai dar desculpa, em relação ao arco, a cítara, a cítara, eu acho que ele fala da cítara, mas acho que ele fala do arco e flecha. Do arco também, isso, certo. Você não vai dar um arco para um cara que não é um bom arqueiro ou que não está se exercitando para ser. Não faz sentido. Né? Não faz sentido. Inclusive, se esse cara for relativamente consciente, ele não vai querer o arco. Ele vai buscar aqui. Bom, eu não sou bom, já que estamos usando os dois, eu não sou bom em arco e flecha, não sou bom no tiro, mas eu sou bom na música. Então eu vou para a cítara, né? Então ele coloca muito essa perspectiva. E é aí que está a questão da meritocracia. O conservador defende exatamente isso, né? E justamente por isso também você tem toda essa questão da moderação. Se a gente está discordando, de repente a gente está discordando porque você está com uma visão de uma utilização ou de um caminho para um lado e o meu não é exatamente o mesmo lado. Então a gente pode procurar convergência e trabalhar no que diverge para ir, né, nessas duas construções, digamos assim. E a gente pega um pouco também da mediação, né? O Brasil é muito jovem, né? Nós, nessa juventude, temos ainda a necessidade de amadurecer na perspectiva do diálogo, né? Nós precisamos ter, óbvio, ideias liberais, ideias conservadoras, tanto na perspectiva da economia, como na perspectiva da política, como na perspectiva do ir e vir, como na perspectiva das concepções éticas, né? Mas, ao mesmo tempo, se respeitar essa condição humana de se pensar diferente. Não é? Eu acho que isso é fundamental, não é Marcos? O respeito ao diferente é algo imprescindível na política. É a gente discutir, é a gente construir argumentos e ir para o fronte nos argumentos, nas concepções. E esse fronte, essa luta, essa guerra de ideias, de concepções, de formas de ver e de viver o mundo, elas são encantadoras, porque a partir desse confronto de ideias é que a sociedade ela avança, é que a sociedade ela cresce, é que a sociedade amadurece, né? Quer dizer, muitas vezes eu tenho que escutar o Marco, que pensa diferente de mim, e a partir daí eu vou amadurecer e vou avançar, e vou fazer amadurecer e avançar Marco também. Né? Então, eu só tenho o fortalecimento das minhas concepções quando existe o desigual, quando existe aquele que pensa diferente de mim, porque isso vai criar musculatura na discussão teórico-filosófica, né? Então, a filosofia ela cresce a partir daí, né? Dessa queda de braços de argumento, e não de troca de tapa ou de insultos, não, de argumentos, né? Então,
Vamos ao argumento. O caruaruense, o pernambucano, o nordestino, o brasileiro, ele tem que ir para o argumento. Ele tem que, na realidade, amadurecer e fazer o que o Marco está fazendo. Ou atrás de Marco ali tem uma grande arma. Talvez a maior arma que o ser humano possa vir a ter está atrás de você aí. Né? É o quê? Grande quantidade de livros, concepções, visões de mundo que nos fortalece, que nos traz musculatura para implodir realidades, explodir realidades e construir mundos mais saborosos, mais gostosos, melhores de se ver, de se viver. Né? Uma sociedade melhor, ela é construída a partir dessas concepções, a partir dessa visão, a partir desse diálogo, a partir desse embate de ideias, de filosofias. Meu caro Marco, eu quero te dizer uma coisa, porque eu estou com uma saudade danada da gente discutir, sabe? Parece que eu estou vendo ali no Colégio Diocesano você com os olhinhos brilhando e eu também discutindo, trocando ideias lá no Diocesano e até onde estamos hoje, né? Depois do quê? De 20 anos? 20 anos ou mais? 21, 22, né? 21, 22 anos. Depois... Eu terminei o terceiro ano em 99. Não precisava também dizer assim escancaradamente, né? Eu professor já em 99 de terceiro ano, é a mesma coisa que se chama o velhinho. Pelo amor de Deus. Ô Marco, eu quero agradecer essa oportunidade de estar dialogando contigo, mas eu quero uma mensagem sua, né? A mensagem que eu te digo, que eu te dou agora e a todos que estão nos escutando nesse momento, é que eu sou grato a Deus por ter passado na vida de algumas pessoas e essas pessoas terem passado em minha vida, né, no simbolismo que é o sacerdócio da sala de aula, e essas pessoas terem nos marcado e, na realidade, isso é encantador, Marco. Bom final de semana. Eu guardo você aqui no coração, Marco, e a palavra está com você. Cara, assim, a ideia não é chorar aqui, né? Então, vamos em frente. Não. Você sabe que o sentimento é mais que recíproco, né? A gente, quando retomou esse contato aí, a gente abriu aqui pra galera, né? A gente trocou umas ideias aí no WhatsApp e tal. E eu falei pra ti, ó, vou te contar uma coisa que eu acho que você não sabe, talvez você não lembre. Durante o segundo grau, até antes disso, por algum motivo, né? Coisa de criança, eu botei na cabeça que ia fazer arquitetura. É uma coisa assim que eu acho que para quem me conhece não tem nada a ver, né? E no terceiro ano, já perto ali de inscrição para vestibular, eu estava na biblioteca com alguns amigos, você chegou, ou você já estava lá e a gente chegou, e eu fui conversar contigo, né? Disse, pô, Jorge, tô assim, tô assado, tal, penso isso, penso aquilo. Você olhou para mim e disse, bicho, tem alguns caminhos para ti, né? Eu vejo que poderia ser tal, e você falou economia. Cara, eu não sei o que aconteceu, Jorge. Quando você falou economia, eu disse, é isto aí que eu quero fazer. Porque a gente trocou uma ideia sobre o que era cada coisa. Né? E meu pai queria muito que eu fizesse direito. Né? Eu cheguei a fazer o vestibular para direito na Federal, no Rio Grande do Norte. Mas consegui, né, graças aí a Deus também, né, enfim, fazer economia. E eu sou muito grato a muitas coisas, e uma delas é ter tido você como parceiro mesmo, tá? Vou dizer assim, mais que um professor, que um mestre, mais um parceiro. E sou muito grato por isso, pela vida, inclusive, ter dado aí, né, em função dessas ferramentas, tá, a oportunidade da gente se reaproximar. Estou muito feliz mesmo dessa troca. Vai ter outras oportunidades, viu? Já estou... os pedidos aqui são vários, múltiplos, né? E eu vou ter outro diálogo contigo mais breve, viu, meu querido? Excelente. Meu querido, um grande abraço. Prazer grande. Viu? Eu também, cara. Vou gravar para eu ficar assistindo várias vezes e poder degustar desse encontro maravilhoso que tive. Manda para mim, por favor. Manda para mim. Faço sim. Grande abraço. Forte abraço, meu velho.